RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Já estás a par de que este mês é sobre o especial de Natal e temos andado a percorrer os relatos do nascimento de Jesus por todos os evangelhos. Só que no episódio de hoje, juntamente com o Erlan Toches, vamos analisar como o Natal é descrito no terceiro evangelho da Bíblia. E caso queiras saber como foi o de Mateus e o de Marcos, basta ires até aos episódios anteriores. Posto isto, só quero relembrar que o Erlan é teólogo, professor e o autor do livro Onde está Deus na Cultura Pop. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Erlan, nós estamos então a fazer este especial de Natal. Hoje nós vamos arrancar com o Evangelho de Lucas. Eu já tive a conversa com o pastor Paulo Chaveiro e também com o pastor Israel Mazzacorati para falar acerca dos relatos, como são diferentes em ambos os evangelhos acerca do nascimento de Jesus, se bem que em Marcos é ainda mais diferente porque Marcos dá a sensação que o livro foi escrito um pouquinho mais rápido e foi. Mas aqui em Lucas, o capítulo começa com o escritor a esclarecer de onde tirou toda a informação do que vai escrever. E quando vai apresentar Jesus no seu escrito, começa por relatar o aparecimento do primeiro milagre que veio antes de Jesus, o da gravidez de Isabel, a mãe de João Batista, curiosamente primo de Jesus. Então Lucas já inicia os relatos com 2 milagres, podemos ver aqui. E a pergunta que eu faço é: quão importante era isto para o público a quem foi dirigido o Evangelho e como é que é importante para nós hoje? Perfeito, Ana. Eu acho que a gente pode começar falando sobre elementos anteriores até a esses milagres. Veja, a gente está falando sobre um período onde existia um silêncio profético, onde desde Malaquias a gente não tem voz profética, alguém que fale em nome do Senhor anunciando, né? A gente tem esse período aí longo, terminando o período dos persas, dos gregos, romanos, e finalmente chega no primeiro século, um período em que o povo está sendo oprimido pelos romanos, está sendo dominado politicamente, e, e essa desesperança já tem batido há um bom tempo, né? Pelo menos desde da tomada do Império Romano lá, com Pompeu acabando com Jerusalém e dominando finalmente a Palestina. Mas o que eu acho curioso é como o Evangelho de Lucas irrompe esse silêncio profético com os milagres que você está me pontuando aqui, com Maria, com Isabel e Maria, mas também não é só o conteúdo que é miraculoso, mas a forma é diferente. Diferentemente dos profetas anteriores, que falavam em oráculo, assim diz o Senhor, e, enfim, decretavam palavra de Deus para aquele povo, agora existe um novo tipo de discurso, existe o discurso musical, existe o louvor. Lucas, nos 2 primeiros capítulos de Lucas, tem 4 louvores. Tem o cântico de Simeão, o cântico de Zacarias, o cântico de Maria e o cântico dos anjos. E todos falam em nome do Senhor, mas falando sobre as maravilhas que o Senhor faz. E é importante, sim, esses sinais miraculosos, mas a forma como esses sinais miraculosos são, eles não são apocalípticos, eles não são em juízo, não são admoestações, não são broncas, sabe, como os profetas menores davam ao povo, juízo, um Jonas que vai falar que Nínive vai ser destruída. Não, são cânticos que declaram o poder de Deus. E é claro, Lucas é uma pessoa gentia que escreve para um público gentil, escreve para gregos. E o público gentil via no milagre um sinal de Deus, um Deus transcendente que age aqui no mundo real, que entra na carne humana como Jesus. Para ele nada é impossível, né? Como é dito para Maria. Mas, mais que isso, existe um anúncio de salvação em forma de cântico.
Maria canta, Simeão canta, Zacarias canta, os anjos cantam e nós cantamos. Então, assim, eu gostaria de ter dado uma resposta mais teológica, entendeu? Falado assim, Lucas é um historiador, escreve para Teófilo, estrutura toda a história mediante uma investigação cuidadosa, e ele remonta a genealogia de Jesus, indo até Adão. E eu queria falar sobre coisas teológicas, mas me queima no coração falar muito mais sobre os cânticos que anunciam o maior milagre, que é o Cristo encarnado. E eu acho que a gente aprende mais com cantando e gritando. E agora eu acho que isso complementa muito a pergunta que eu tenho a seguir, que é quão expectável era então a chegada deste Messias que pôs todo mundo a cantar? Porque temos também o relato de quando Maria vai visitar a sua prima Isabel, uma já se notava bem a barriga, a outra ainda estava no início de tudo. Então, quão expectável era esta chegada e quão importante era o reconhecimento de quem estava para chegar? Porque nós vemos isso pela forma como João Batista já reage na barriga da mãe. É verdade, é verdade. Essa expectativa, ela vem do Éden, né? Ela vem, talvez seja Caim, talvez seja Abel, o Messias prometido, aquele que pisa a cabeça da serpente. Mas não foi Caim, não foi Abel, não foi Isaac, não foi Jacó, não foi. A gente vai vendo ao longo da história, poderia ser Davi, não poderia ser Salomão, poderia o Roboão. Não, não foi nenhum desses, sabe? E quando ao longo das, das dominações políticas que Israel vai sofrendo, com egípcios, babilônios, persas, medos, gregos, finalmente agora romanos, mas parece que ali naquele período interbíblico, no período intertestamentário, né, quando o Império Persa cai para os gregos e Alexandre o Grande morre, ali no segundo século antes de Cristo, né, 167 mais ou menos, tem a revolta dos Macabeus. E eles conseguem, né, expulsar os Seleucidas, conseguem ter independência, né, tem a rededicação do templo, tem tudo que a gente conhece, né, o Hanukkah até hoje é celebrado em Israel, mas o ponto depois de séculos, milênios, agora Israel de novo tem independência, o povo tem liberdade, e parece que está preparando o caminho para o Messias chegar e ficar definitivamente a paz em Israel. Mas aí vem os romanos, né? E ali da década de 60, os romanos dominam Israel e, sabe, parece que o Maria, Isabel, Zacarias são de uma geração cujos pais viram a independência de Israel, viram, experimentaram o que é não ter uma nação estrangeira dominando ou impedindo a sua manifestação religiosa, sabe? Então parece que estamos próximos de ver o reino prometido e o Messias chegar. E aí, com o domínio romano, isso foi por água abaixo. Então tem avô, tem bisavô que está vivo naquela época, que viu Israel livre e de repente não está mais. E parece bater uma desesperança. Então dizer, poxa, mais uma vez fomos abandonados, mais uma vez. E aí quando vem uma mensagem assim miraculosa, quando vem o anjo que fala sobre o nascimento do Messias, quando vem toda essa expectativa, ela reacende a chama que estava apagada no coração de um povo. Então, José, Maria são preceptores de um evento que, enfim, nos alcança até hoje, mas eles são os primeiros que recebem uma mensagem. Na verdade, Zacarias, se a gente para pensar, Simeão lá atrás também, recebem mensagem, pessoas simples, recebem uma mensagem, creem nessa mensagem, trabalham para essa mensagem. José não abandona Maria, Maria não descrê, Maria, ela canta um hino maravilhoso. As gerações me chamaram de bem-aventurada. É o que realmente a gente crê que Maria é bem-aventurada. Bendito é o fruto do ventre de Maria, como Isabel fala. Então, assim, era importante essa antecipação messiânica, era muito importante historicamente, politicamente, mas principalmente espiritualmente. O Cristo veio para libertar, inclusive, das ideias erradas que os israelitas tinham sobre o Messias. Demorou,
mas eles entenderam eventualmente sobre o papel definitivo e espiritual que Jesus viria a ter. E alguns estão entendendo até os dias de hoje. Mas vamos então falar mais a fundo sobre o Magnificat de Maria. Este louvor de engrandecimento, estando então grávida de Jesus. Uma moça que achou tudo aquilo muito confuso ao início, mas que no final só disse: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme tudo o que foi dito a meu respeito. E agora temos uma mulher convicta do Messias que carregava no ventre e completamente consciente da grandeza de Deus que não se esqueceu do seu povo. De que modo é que o seu louvor nos chama a atenção, então, para um reconhecimento de Jesus a cada ano que nós celebramos o Natal? Eu acredito que dentre os quatro que eu citei, ele é o mais teologicamente denso, né? Maria. Inclusive, pouco se fala o quão acurada é a teologia de Maria. Só para fazer uma digressão aqui, se a gente volta no tempo, por exemplo, a gente lê o livro de Jó, a gente vê que os amigos de Jó têm uma teologia errada. E às vezes até a gente, por uma má leitura, a gente olha para Jó e pega versículos isolados, mas às vezes é o Elifaz que está falando. E Deus lá na frente vai repreender o Elifaz. Então a gente não deveria estar pegando a fala isolada do Elifaz, do Zoar, entendeu? Bildade. Essa galera está falando uma representação errada de Deus, mas Maria, por mais simples que fosse, faz uma representação divina, uma representação do Evangelho, mesmo sem saber o que é o Evangelho, de maneira plena. Ela começa dizendo que a minha alma engrandece ao Senhor. Ela, na verdade, em português já é, eu não sei como é em português de Portugal, mas aqui nas traduções de português do Brasil, já parece que já rima, né? A minha alma se engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra de Deus, meu Salvador, né? Senhor e Salvador rimando. É muito bonito, né? Porque primeiro que ela usa um elemento muito comum na poesia hebraica, que é usar alma e espírito aqui de maneira intercambiável, não como maneiras diferentes, como fossem partes diferentes, mas a imaterialidade é aquilo que você não consegue ver, mas o meu interior exulta a Deus, se alegra no Senhor, o meu Salvador, sabe? Então, assim, é um hino, mas também é uma profecia. Como nós devemos nos portar diante de Deus, se alegrar em Deus, enfim, se comprometer com Ele. E aí a gente começa a falar, ele começa a falar sobre como Deus derrubou os poderosos. Veja, ela está falando em um período em que os romanos estavam dominando, enfim, Israel passou por vários reinos, né, dominando a nação de Israel. Mas é um cântico de intimidade que ela propõe, falando do Senhor como aquele que derruba os reinos. Os poderosos, aqueles que se acham, eles vão cair, eles vão ser humilhados. E ela está falando sobre o protagonista dessa história, que é o Jesus que nem nasceu ainda, entendeu? E ela sabe que ela é uma porta-voz. Ela está falando para, enfim, sobre temas tão profundos que talvez, agora é conjectura minha, talvez ela não soubesse o que aconteceria, ela não soubesse nem o impacto das próprias palavras dela. Então, assim, as verdades que ela fala é que Deus é Salvador, ele não é só criador de todo mundo, ele é Salvador, ele se importa conosco, ele intervém na história humana, ele age de uma forma concreta na vida humana. Então, ela não está conversando sobre um Deus que é abstrato, ela está falando com um Deus que é real, que enviou um emissário, um anjo, né, um mensageiro, para falar com ela, porque Deus se importa com ela. A graça de Deus precede o mérito. Veja, ela se reconhece como serva humilde, como uma pessoa que não tem mérito em si mesma. Ela mesma reconhece isso, apesar de algumas pessoas entenderem que Deus a escolheu pelos seus méritos, mas não, eu sou uma serva, não sou um ninguém. Mas Deus usa essa serva para ser o centro da história humana, né? O nascimento de Cristo. Então, assim, esse contraste, esse paradoxo entre a pequenez humana e a graça
divina. Então, assim, existe uma promessa na boca de Maria que se cumpre plenamente. Então, Maria, em última instância, foi uma profeta antes mesmo de João Batista. Parece até um pouquinho, como é que eu ia dizer, irresponsável da minha parte passar já para a próxima pergunta, porque eu ainda estou a meditar naquilo que foi dito agora e já passámos pelo Magnificat tanta vez e acho que nos falta sempre parar um pouco para meditar e contemplar um pouquinho mais do que meditar, contemplar. Porque nós sim, agora temos a revelação toda nas nossas mãos e basta folheá-la para meditar e contemplá-la. Mas sim, agora no capítulo 2 é que nós temos os relatos do nascimento de Jesus e eu creio que me foquei mais ainda no antes do que no momento em que Jesus nasce. Mas é curioso que Jesus não nasce à toa em Belém, não foi só por causa de um certo recenseamento que José precisava estar presente, assim como também conseguimos perceber que tudo é descrito com muita rapidez. Só existe o relato que José teve de ir, levou a menina, levou o menino, levou a mulher e pronto. Agora nós temos pastores que são chamados para ir ver o menino e dois idosos que ansiavam pela chegada do Messias e que o viram antes de partirem. Isto dá a sensação que é tudo descrito com muita rapidez, mas se calhar o menino também já era grandinho, né? Ah, então parece tudo muito rápido. Só que também me dá a sensação que foi tudo muito intencional, porque é que estes estão aqui, tanto pastores como dois idosos. Qual é que foi então a intencionalidade aqui, neste Evangelho, de relatar tudo desta forma? Veja, em Lucas, a tônica é retratar Jesus como o filho do homem. Então, a humanidade de Jesus, ela é ressaltada no Evangelho. Então, existem elementos que talvez, se a gente for comparar com outros evangelhos, ou até com outras literaturas biográficas de grandes pessoas. Mateus foca muito na função real de Jesus, né? Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então, Davi e Abraão, e a forma como as genealogias são colocadas ali em tomos de 7, mostram Jesus como aquele que é o rei por direito e é o descendente de Abraão por excelência. Mas Lucas ele vai colocando outros elementos que parecem ser menores, são os pastores, Simeão, Zacarias, Maria, a Isabel, sabe, o primo dele, tem elementos, os animais, sabe, são elementos que ressaltam a humanidade de Jesus. Então, assim, é importante que esse nascimento, ou que essa caracterização que está colocada no capítulo 2 seja colocada. Desde o nascimento, o evangelista, ele descreve o Filho de Deus nas condições ordinárias, tá? Por mais que haja um arcabouço extraordinário, como o nascimento virginal, como a própria Isabel, que era idosa e Deus abre sua madre para poder dar uma luz, mas existem elementos ordinários, como Jesus teve que nascer de uma mulher, por mais que a caracterização seja o Espírito Santo que desce sobre Maria, o poder do Altíssimo a encobre e ela se acha grávida do Espírito Santo, mas ele nasce de uma mulher, ele é envolto em faixas, ele é colocado numa manjedoura, ele cresce em estatura e sabedoria, ele sente fome, ele chora, ele lá na frente, né, derrama sangue, ele tem a sua humanidade posta no Evangelho de Lucas, porque o Salvador, ele é Deus conosco, mas ele é humano. E essa humanidade é muito importante de ser colocada para ressaltar o fato de que a salvação é encarnada. O Redentor da humanidade, Cristo, ele restaura a humanidade, mas ele paga um preço por isso, que é o que Paulo escreve aos Filipenses, lá no capítulo 2, o esvaziamento dele, o abandono da sua glória. Ele, sendo Deus, não ousou ser tal como Deus, mas se tornou homem. E sendo homem, ele intercede por nós. Então, essa ênfase se intensifica em Lucas, quando Jesus toca leproso, quando Jesus come com pecadores,
Quando uma mulher pecadora toca nas vestes dele e é curada. Então, assim, e existe um elemento geográfico também, né? Que Jesus ele se desloca da Judéia, ele vai para Jerusalém e demora, né? Porque ele começa a ir para Jerusalém, capítulo 9, ele chega no 19. É um trecho longo, onde a caminhada de Jesus, ele vai encontrando pessoas, se relacionando com pessoas. Então, assim, voltando para a pergunta original, a importância desse capítulo 2 é demonstrar que Jesus não apenas se importa com os homens, não apenas salva os homens, não apenas quer o bem da humanidade, ele quer se relacionar com essas pessoas. E todas elas são importantes, todos nós somos importantes para ele. Eu creio que isso casa muito bem com a última pergunta que eu tenho aqui, porque faz-me pensar então qual deve ser a nossa intencionalidade em entender o nascimento de Jesus a cada dezembro que vivemos, mas baseado então no relato de Lucas, já que Lucas escreveu para gentios, ou melhor, o foco era assim também gentios, embora ele tenha escrito para Teófilo, mas essa descrição de um Jesus humano, o Filho do Homem. Então, qual deve ser a nossa intencionalidade em entender este Deus que se fez homem, que nós precisamos de entender isso a cada dezembro que vivemos, porque o Natal não é só um feriado, não é só uma festividade cultural. Essa questão eu acho que é mais importante, né, no fim das contas, porque não adianta nada a gente ter o conhecimento histórico, conhecimento filosófico, conhecimento sociológico, conhecimento teológico, né? O Paulo escreve aos Coríntios que o conhecimento incha, né? Mas o amor é o que é mais importante, né? Ele que transforma. Então, assim, o que que a gente faz em relação a isso, né? Uma vez que a gente conhece a palavra de Deus, a gente tem que tomar duas decisões: ou a gente se rende, ou a gente só admira, ou então até ignora. Mas render-se é reorganizar nossa vida em função de Jesus, reorganizar seus conceitos em função de Jesus. Então, na ceia de Natal, a gente demonstra que essa palavra transforma e impacta a nossa vida quando a gente perdoa, quando a gente ama, quando a gente serve, quando a gente cuida, quando a gente. Agora, enquanto eu estou falando com você agora, a minha esposa ela voltou para nossa cidade, ela está lá cuidando do meu sogro. Ela está agora no hospital com o meu sogro, nesse momento. A gente se importa na prática. Não é só em palavras, não é só no discurso bonito teológico, onde eu falo sobre o Pantocrator Cristo. Não, é no cotidiano. É agora, entendeu? Então, assim, se para pensar, o Lucas ele reserva muito poucos caracteres, muitas poucas letras para falar de nascimento, infância, sabe? Porque o foco de Lucas é a ação de Jesus no mundo. É claro que é importantíssimo o anúncio, né? É importantíssima o próprio nascimento, é importantíssima a relação que os pais têm com Jesus e tal. Tudo isso é muito importante, mas o ápice é o Jesus que toca no leproso, é o Jesus que fala, é o Jesus que ensina, é o Jesus que come pão, que come peixe, que multiplica, que está num relacionamento alimentar muito importante. Os fariseus acusam ele de ser comilão, beberrão, de sentar para comer com prostituta, com pecador, com publicano. Então, o Salvador do mundo nasce de forma discreta. E na mesma hora que ele nasce, as pessoas estão dormindo. Ele nasce na madrugada, as pessoas estão dormindo. O mundo dorme, porque, entendeu? Se as pessoas estão vendo estrela no céu e a estrela guiou, estrela é de noite, né? E chegou até o nascimento de Jesus. Então, assim, enquanto nós dormimos, ele trabalha por nós, porque não dormitará aquele que nos guarda. Ele cuida de nós na nossa vulnerabilidade. Então, o nascimento de Jesus é essa revelação silenciosa que o reino de Deus ele encarna e se espalha. E tem se espalhado até hoje
A gente celebra no Natal o nascimento, mas o nascimento dá início à obra completa. E hoje nós fazemos o que ele fez. Não nascer de virgem, não, enfim, fazer as coisas miraculosas, ter a autoridade. A autoridade que a gente tem é a autoridade delegada de segundo nível, né? Mas Jesus, ele nasce num período de dominação imperial e o foco dele não é acabar com César. O foco dele não é acabar com o Domiciano, com o Trajano, com nenhum imperador. O foco dele é acabar com a morte. E nós hoje anunciamos o Cristo que nasceu para acabar com a morte. O Entre Linhas contou com a participação especial de Erlan Toste e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.